Como encontrar o raio de uma esfera? Usando fórmulas de cálculo do raio. Encontre o raio com a ajuda do diâmetro. O raio mede exatamente metade do diâmetro. Sendo assim, a fórmula é R igual a D2. Essa fórmula é idêntica ao método usando para calcular o raio de um círculo usando seu diâmetro. Caso tenha uma esfera com um diâmetro de 16 centímetros, encontre o raio dividindo 16 de fevereiro, chegando ao resultado final de 8 centímetros. Se o diâmetro for 42 centímetros, o raio vai ser 21 centímetros. Encontre raio com a ajuda da circunferência. Use a fórmula C2π. Como a circunferência é igual a πd, que equivale a 2πr. Dividi-la por 2π resultará no raio. Caso tenha uma esfera com uma circunferência de 20 metros, encontre o raio dividindo 20 de fevereiro π, chegando ao resultado final de 3,183 metros. Use a mesma fórmula para converter entre o raio e a circunferência do círculo. Encontre o raio com a ajuda do volume da esfera. Use a fórmula V, π, 3/4, 1/3. O volume da esfera pode ser encontrado por meio da equação V igual a 4/3 πr3. Resolvendo a variável r nessa equação, o resultado vai ser V, π, 3/4, 1/3 igual a r. Ou seja, o raio da esfera é igual ao volume dividido por π, vezes 3/4, tudo elevado à potência 1/3, ou raiz cúbica. Se você possui uma esfera com um volume de 100 centímetros cúbicos, encontre o raio da seguinte forma: V, π, 3/4, 1/3 igual a r. 100, π, 3/4, 1/3 igual a r. 31,83. 3/4, 1/3 igual a r. 23,87. 1/3 igual a r. 2,88 centímetros igual a r. Encontre o raio com a ajuda da área da superfície. Use a fórmula R igual a raiz quadrada a 4π. A área da superfície pode ser encontrada por meio da equação A igual a 4πr2. A fórmula raiz quadrada a 4π igual a r significa que o raio da esfera equivale à raiz quadrada da área da superfície dividida por 4π. Você também pode elevar a 4π a potência 1/2 para obter o mesmo resultado. Se você possui uma esfera com uma área da superfície de 1.200 centímetros quadrados, encontre o raio da seguinte forma: raiz quadrada a 4π igual a r. Raiz quadrada 1.200. 4π igual a r. Raiz quadrada 300. π igual a r. Raiz quadrada 95,49 igual a r. 9,77 centímetros igual a r. Definindo conceitos chaves. Identifique as medidas básicas da esfera. O raio r é a distância do centro exato da esfera até algum ponto da sua superfície. De forma geral, você pode encontrar o raio se souber o diâmetro, a circunferência, o volume ou a área da superfície da esfera. Diâmetro d é a distância através da esfera. Ele vale o dobro do raio. O diâmetro equivale ao comprimento de uma linha que passa pelo centro da esfera.
de uma extremidade fora da esfera ao ponto correspondente do outro lado, passando diretamente por toda a esfera. Em outras palavras, pode-se dizer que ele é a maior distância entre dois pontos dentro da esfera. Circunferência. C. É a distância unidimensional em torno da esfera em seu ponto mais largo. Em outras palavras, ele é o perímetro de uma seção esférica através da seção cujo plano passa exatamente pelo centro da esfera. Volume. V. É o espaço tridimensional contido no interior da esfera. Ele é o espaço que a esfera ocupa. Área da superfície. A. É a área bidimensional na superfície externa da esfera. Ela é a quantidade de espaço plano que cobre a parte de fora da esfera. Π. Uma constante que expressa a relação da circunferência com o diâmetro de um círculo. Os 10 primeiros dígitos de π sempre são 3,1415926653. Mas ele geralmente é arredondado para 3,14. Use várias medidas para encontrar o raio. É possível usar as seguintes medidas para encontrar o raio de uma esfera: diâmetro, circunferência, volume e área da superfície. Você também pode calcular cada uma dessas medidas se souber o valor do raio. Sendo assim, para encontrar o raio, basta inverter a fórmula do cálculo dessas medidas. Aprenda as fórmulas que usam o raio para encontrar a distância, circunferência, área da superfície e o volume. D igual a 2R. Assim como nos círculos, o diâmetro de uma esfera equivale ao dobro do raio. C igual a πd ou 2πr. Assim como nos círculos, a circunferência de uma esfera equivale a π vezes o diâmetro. Como o diâmetro equivale ao dobro do raio, também é possível afirmar que a circunferência equivale a 2 vezes o raio vezes π. V igual a 4/3 πr3. O volume da esfera é o raio ao cubico. 2 vezes ele mesmo, vezes π, vezes 4/3. A igual a 4πr2. A área da superfície de uma esfera é o raio ao cubico, vezes ele mesmo, vezes π, vezes 4. Como a área do círculo é de πr2, também é possível dizer que a área da superfície de uma esfera equivale a 4 vezes a área do círculo formado por sua circunferência. Encontrando o raio como a distância entre dois pontos, encontre as coordenadas x, y, z do ponto central da esfera. Pode-se pensar no raio de uma esfera como sendo a distância entre o centro da esfera e qualquer ponto em sua superfície. Como isso é verdade, caso você saiba as coordenadas do ponto no centro da esfera e qualquer outro ponto da superfície, você pode encontrar o raio calculando a distância entre os dois pontos com uma variante da fórmula básica da distância. Para começar, encontre as coordenadas do ponto central da esfera. Como as esferas são tridimensionais, as coordenadas são os pontos x, y, x, e não somente x, y. Esse processo é mais fácil de entender por meio de um exemplo. Sendo assim, considere uma esfera centrada em volta dos x, y, z pontos. 4, menos 1, 12. Nos próximos passos, usaremos esses pontos para encontrar o raio. Encontre as coordenadas de um ponto na superfície da esfera. Em seguida, você vai precisar encontrar as coordenadas x, y, z
de um ponto na superfície da esfera. Ele pode ser qualquer ponto da superfície. Como os pontos da superfície de uma esfera são equidistantes do ponto central por definição, qualquer ponto vai servir para encontrar o raio. Para o exemplo apresentado, vamos dizer que sabemos que o ponto 3, 3, 0 encontra-se na superfície da esfera. Ao calcular a distância entre esse ponto e o ponto central, é possível encontrar o raio. Encontre o raio por meio da fórmula D igual a raiz quadrada x2 x1, 2 mais y2 y1, 2 mais z2 z1, 2. Agora que sabemos o centro da esfera e um ponto em sua superfície, calcular a distância entre os dois vai resultar na medida do raio. Use a fórmula de distância tridimensional D igual a raiz quadrada x2 x1, 2 mais y2 y1, 2 mais z2 z1, 2, onde D equivale à distância x1, y1, z1, equivale às coordenadas do ponto central. É x2, y2, z2. Equivale às coordenadas do ponto da superfície para encontrar a distância entre dois pontos. No exemplo utilizado, usaremos 4 menos 1, 12, para x1, y1, z1. É 3, 3, 0, para x2, y2, z2. Sendo resolvido da seguinte forma: D igual a raiz quadrada x2 x1, 2 mais y2 y1, 2 mais z2 z1, 2. D igual a raiz quadrada 3 a 4, 2 mais 3 menos 1, 2 mais 0 a 12, 2. D igual a raiz quadrada menos 1, 2 mais 4, 2 mais menos 12, 2. D igual a raiz quadrada 1 mais 16 mais 144. D igual a raiz quadrada 161. D igual a 12,69. Esse é o raio da esfera. Saiba que, geralmente, R igual a raiz quadrada x2 x1, 2 mais y2 y1, 2 mais z2 z1, 2. Na esfera, cada ponto da superfície é a mesma distância do ponto central. Se pegarmos a fórmula de distância tridimensional apresentada acima e substituirmos a variável d por R para o raio, teremos uma fórmula que pode encontrar o raio se soubermos qualquer ponto central x1, y1, z1 e qualquer correspondente no ponto da superfície x2, y2, z2. Ao elevar ambos os lados da equação ao quadrado, teremos R2 igual a x2 x1, 2 mais y2 y1, 2 mais z2 z1, 2. Saiba que isso é basicamente igual à equação da esfera R2 igual a x2 mais y2 mais z2 que assume o ponto central de 0, 0,0.